Olá, pessoal. Aqui é o professor Eduardo Woodstock. Eu sou doutor em saúde da criança pela PUC-RS e também, atualmente, estou fazendo um pós-doc em ciências da saúde também pela PUC-RS, sob orientação da professora Rita Matiello. Hoje eu vou apresentar para vocês a ferramenta de análise de risco de viés da Cochrane, a ROB2, que, na verdade, é a segunda versão dessa ferramenta. Ela é específica para ensaios clínicos randomizados. Então, essa apresentação, ela está baseada no capítulo 8, né, do Handbook da Cochrane, e nesse documento que eles produziram para apresentar essa nova ferramenta. Ela foi desenvolvida para analisar o risco de viés em relação ao desenho, à condução e ao reporte dos estudos, né? Se a gente está analisando mais de um resultado e os artigos apresentam mais de um resultado que é interessante para nós, nós temos que analisar a necessidade e realizar mais uma análise. Então, se dois desfechos são interessantes para nós no mesmo estudo, talvez o risco de viés para um desfecho seja diferente do risco de viés para o outro. Então, tem que analisar sobre os dois aspectos. Mas isso tem que ser decidido caso a caso. O documento que eu vou apresentar é para ensaios clínicos randomizados de grupos paralelos, que é o que a gente acho que mais comumente encontra, né? Que é aquele que as pessoas são randomizadas num grupo de intervenção, num grupo controle, que pode ser uma outra intervenção ou cuidado usual, seja o que for. Mas ele tem outras versões, que é a versão para ensaios clínicos randomizados em cluster e também ensaios clínicos randomizados em crossover. Eles estão desenvolvendo, mas ainda não está pronto, a versão para ensaio clínico randomizado de cluster e em crossover. Então, ele vê o risco de viés em 5 domínios, né, referente ao processo de randomização, ao desvio na intervenção, perda de dados do desfecho, na mensuração do desfecho e no reporte seletivo dos resultados. Para cada um desses domínios, eles nos apresentam vários itens. Cada item a gente julga com de cinco possíveis formas. Sim, provavelmente não, não e sem informação. O sim, o provável e o provavelmente sim têm as mesmas implicações para a análise. O não e provavelmente não têm as mesmas implicações para a análise. E também eles recomendam, caso seja feita uma análise capa, se tiver mais de um julgador do risco de viés, que pode ser utilizado o sim, provavelmente sim, o não e o provavelmente não, como se fossem um só, né? No domínio, cada domínio vai ser caracterizado como baixo risco de viés, alguma preocupação e alto risco de viés. Eles apresentam um algoritmo que eu vou mostrar para vocês e que lá na ferramenta do Excel que eles nos disponibilizam, é automático a classificação de cada item e do domínio e do geral. É bem interessante, a gente pode mudar a classificação também, mas é algo que pode ser visto. Ainda também pode ser colocado, não é obrigatório, é opcional, a direção do viés, do risco de viés, né, do possível viés. A gente só deve colocar se tiver uma direção clara. Então, determinado item ou determinado domínio, a gente analisou que tem um alto risco de viés ou tem, né, alguma preocupação com viés, a gente pode colocar se o viés provavelmente é a favor do controle ou provavelmente é a favor da intervenção, ou se for mais de uma intervenção, para qual intervenção que possivelmente o viés está apontando. A gente começa com o risco de viés pelo processo de randomização. Então, a sequência de alocação é randomizada, é a pergunta que é feita, né? Então, como é que a gente vê isso? Se ela foi gerada por computador,
se tem uma tabela de números aleatórios utilizada, se são cartões embaralhados, ou seja, se foi por sorteio, né? A gente só responde não nessa questão aqui se é possível identificar a sequência de alocação. Então, por exemplo, fica claro para o pesquisador ou até mesmo para quem está entrando no estudo que A entra no controle, B entra na intervenção. Ou, em alguns casos que eles citaram, por exemplo, usar a data de nascimento e outros tipos de coisas identificáveis para decidir se a pessoa entra na intervenção ou no controle. Pergunta 1.2. A sequência de alocação foi ocultada até a atribuição a um dos grupos? Como é que a gente responde não a essa questão? Responde não quando os investigadores ou participante pode saber a alocação antes que ela aconteça. Ok? Então, como é que seria isso? O pesquisador, por exemplo, ele consegue saber que o próximo vai entrar, de alguma maneira ele descobre, né? Que naquela sequência de alocação, o próximo vai entrar no grupo controle. Então, ele pode ter um amigo, ele pode ter um paciente, um caso que ele quer que entre no grupo de intervenção, ele pede para esperar ou algo do gênero, mesma coisa o participante. A questão 1.3. As diferenças na baseline, né, podem revelar problemas na randomização? Como é que a gente vê isso, né? Se a diferença entre o tamanho do grupo, pela diferença, né, entre o tamanho do grupo e o tamanho esperado de cada grupo. Então, a gente esperava que o grupo intervenção tivesse 30 pessoas e o grupo entre 29 e 31 pessoas. E o grupo controle tivesse também entre 29 e 31 pessoas. Mas um dos grupos ficou com 50 pessoas ou algo do gênero, né? E também por diferenças estatisticamente significativas na linha de base. Isso a gente vê principalmente, né, naquela tabela 1 clássica, né? Geralmente a tabela 1 traz as características demográficas. A gente quer sempre lá que na tabela 1 o P seja não significativo, né? Seja acima de 0,05, para a gente mostrar que os nossos dois grupos são iguais na baseline, né? Se não forem, pode ser que tenha havido um problema na randomização. Então, aqui agora eu apresento para vocês o algoritmo que eles propõem, né, para decidir qual é o nível de viés. Então, se a sequência de alocação, se a gente responde sim para a pergunta 1.2, que a sequência de alocação foi escondida, a gente passa para a pergunta 1.1. A sequência de alocação foi randômica? Se sim, a gente analisa as características da linha de base. Se elas não sugerem problema, é baixo risco. Se sugerem algum problema, alguma preocupação, né? Voltando aqui, se não tem informação, a gente analisa as características da baseline. Se não sugere problema, alguma preocupação. Se sugere problema, alto risco. E se a sequência já não é escondida, é aberta, a gente já coloca como alto risco de viés. Tá? Então, vamos para o próximo domínio. E a gente tem que saber qual é a natureza do efeito que a gente quer avaliar. Ou seja, se a gente quer saber qual é o efeito de ser alocado no grupo de intervenção ou não, ou se a gente quer saber o efeito de realmente realizar a intervenção. Se a gente quer saber o efeito de ser alocado, a gente vai escolher o intention to treat. E se a gente quer saber o efeito de realmente fazer a intervenção, análise por protocolo. Qual é a ordem de preferência de análise que eles nos colocam? O intention to treat, o intention to treat modificado, que é um protocolo que alguns estudos têm utilizado, e, por último, o por protocolo. Eu vou começar a analisar, então, o risco de viés por desvio na intervenção, caso a gente queira analisar por intention to treat. Então, a primeira pergunta é: os participantes sabiam
a que grupo foram designados, foi bem realizado o mascaramento, havia placebo, né, uma falsa intervenção adequada. Os cuidadores e o pessoal que realizou a intervenção sabia a qual grupo o indivíduo foi atribuído? Então, aqui, o que acontece, né? O que eles dizem que pode acontecer? Quando quem realiza a intervenção e os cuidadores, principalmente das pessoas, sabem a que grupo foi atribuído, muitas vezes eles podem dar para um dos grupos algum tipo de cuidado extra, ou porque a pessoa também está tomando um remédio que causou um tipo de problema, reação adversa, eles acabam dando outros cuidados para um grupo e não dando esses cuidados para o grupo. Né? Então, se respondeu sim na 2.1 ou na 2.2, tem que analisar se houveram desvios na intervenção devido ao contexto da pesquisa. Se respondeu sim na 2.3, analisar se os desvios podem afetar o desfecho. Na 2.5, se os desvios foram balanceados entre os grupos. E na 2.6, se houve uma análise apropriada para verificar o efeito da atribuição. Uma coisa que eu esqueci de falar, que vocês vão ver lá na ferramenta do Excel, é que todas essas questões que são dependentes da resposta de uma questão anterior, quando a gente, por exemplo, nessa aqui 2.3, se a gente respondeu não na 2.2 ou né, e na 2.1, automaticamente essa questão aqui a gente não precisa responder, ela fica esmaecida lá e a gente não precisa responder, e assim acontece nos outros também. No 2.6, a gente vê se a análise foi apropriada para verificar o efeito da atribuição. E se não, isso pode causar um impacto substancial nos resultados pela falta de análise no grupo randomizado? Então, o algoritmo aqui, nesse caso, é um pouco mais complicado, né? Ou maior, no caso, tem duas partes que a gente tem que analisar. Então, se os participantes ou o pessoal que avalia, que executou a intervenção, sabem, né, da intervenção, a gente analisa se ocorreram desvios por causa do contexto da pesquisa. Se esses desvios afetaram o desfecho, se não, algumas preocupações. Se sim, se foi balanceado entre os dois grupos. Se foi balanceado entre os dois grupos, algumas preocupações. Se não foi, a gente analisa como alto risco. Na parte 2, se houve uma análise apropriada para estimar o tamanho do efeito, seria uma análise por intenção de tratar, intention to treat. Se sim, baixo risco. Se não, se houve um impacto substancial na análise dos participantes nos grupos randomizados. Se sim, é alto risco, se não, algum risco. Para ser baixo risco na análise do domínio, nesse caso aqui, a parte 1 e a parte 2 tem que ter dado baixo risco. Se uma das partes der baixo risco e a outra algumas preocupações, ou as duas der algumas preocupações, mas nenhuma pode ter dado alto risco, a gente marca como alguma preocupação. E se der alto risco em qualquer uma das duas partes, a gente mantém alto risco. Esse é o algoritmo sugerido pelos desenvolvedores aí do HOB2. Agora a gente é o mesmo domínio anterior, tá? Que é o risco de viés por desvio na intervenção, mas quando a gente quer ver a análise para o protocolo, ou seja, a gente quer ver qual é o efeito de realmente fazer a intervenção a que foi designado. Então, de novo, né, se os participantes sabiam que grupo foram designados, se o placebo ou a falsa intervenção eram adequadas, se os cuidadores do pessoal que realizou a intervenção sabiam o grupo que o indivíduo foi atribuído. Então, se a gente responde sim a uma dessas aqui, a gente responde a 2.3.
que se as intervenções não protocolares foram balanceadas, ou seja, intervenções que não deveriam ocorrer pelo protocolo e ocorreram, foram parecidas no grupo de intervenção e no grupo controle. Se não foram, pode causar um risco de viés, né? Aqui no 2.4, a gente analisa falhas na implementação da intervenção que podem afetar o desfecho, né? Se alguma parte da intervenção não foi implementada, sempre algo do gênero. No 2.5, a falta de aderência à intervenção pode afetar o desfecho. Aqui a gente analisa se houve muitas pessoas que deixaram, né, de aderir à intervenção, uma perda muito alta ali nesse sentido. E se respondeu não na 2.3, ou sim na 2.4 e na 2.5, a gente analisa se houve uma análise apropriada para estimar o efeito da aderência ao grupo atribuído. De novo, vamos aqui para o algoritmo. Se as duas primeiras perguntas são respondidas como não, a gente passa lá para adiante, né? Se não houve falha na implementação e se a não aderência não afetou o desfecho, a gente marca com baixo risco. Em outros casos, alguma preocupação, e num caso mais grave aqui, em que não houve, além de ter as falhas anteriores, não houve uma análise apropriada, alto risco. Agora a gente vai analisar o risco de viés por perda de dados do desfecho. Então, a primeira pergunta é: havia os dados de desfecho para todos os indivíduos, né? Ou pelo menos para praticamente todos? Se não, na primeira pergunta, os resultados foram a gente se pergunta, né, se os resultados não foram enviesados pela falta de dados. Como é que a gente vê isso? Ele não fica enviesado se houve um método de análise correto para corrigir o viés, e se houve uma análise que a gente chama de análise de sensibilidade, que se imputa vários valores possíveis para os dados faltantes, mostrando que se fosse mais alto ou mais baixo o desfecho daquele indivíduo, não ia mudar o resultado final. Se não, na 3.2, ou seja, os resultados foram, no caso, enviesados pela falta de dados, né? A falta do resultado pode depender do seu valor verdadeiro. O que eles querem dizer aqui, né? Se, de repente, o valor do desfecho, ou o resultado do desfecho, pode fazer com que a pessoa não tenha seus dados apresentados. O exemplo que eles dão é de um estudo de ansiedade, por exemplo, que talvez as pessoas com um grau mais alto de ansiedade não recebam a pessoa, não respondam o questionário, e daí esses dados vão ficar faltando. Então, exatamente os dados de pessoas que teriam um desfecho maior, né, estariam faltando. Então, se sim, na 3.3, a falta do resultado provavelmente depende do seu valor verdadeiro. Então, aqui são duas questões muito parecidas, né? Mas na 3.3, a gente quer saber se pode ocorrer, né? Se pode ser que sim. E na 3.4, se é provável que sim. Então, é uma sutil diferença, mas que tem que ser observada. Então, se houver dados do desfecho para todos os participantes, a gente já coloca como baixo risco. Se houver evidência de que o resultado não está enviesado, baixo risco. Se a falta não depende do valor verdadeiro, né, também baixo risco. Se não for provável que dependa do valor verdadeiro, algumas preocupações, e se for provável que dependa do valor verdadeiro, alto risco. Então, este é o algoritmo para este domínio. Vamos para o domínio do viés da mensuração do desfecho. Então, a gente vai
primeira pergunta lá é se o método de avaliação do desfecho é inapropriado. Ou seja, se ele não é suficientemente sensível para o desfecho que a gente quer ver, ou se ele tem validade pobre. Então, de repente, o estudo queria ver uma diferença de 0,5 milímetros em um determinado desfecho, mas a sensibilidade do aparelho não consegue alcançar este nível de precisão, né? Então, a precisão é exatamente 0,5. Então, ele não vai conseguir ver esta diferença. Se a validade for pobre, por si só já complica bastante a análise dentro do desfecho. O método de avaliação do desfecho pode ter sido diferente entre os grupos, né? Isso no ensaio clínico randomizado seria quase imperdoável, mas seria mais ou menos o que eu mostrei quando a gente analisou a outra ferramenta, né, que é de estudos observacionais, em que para um grupo a pessoa respondia o questionário e no outro grupo a família respondia o questionário, esse tipo de coisa. Ou então tipos diferentes de frequencímetro, talvez, mas sempre que for diferente entre os grupos, é risco de viés. 4.3. Os avaliadores de desfechos conheciam a intervenção recebida, aqui é o cegamento, né? O ideal é que quem esteja avaliando o desfecho não saiba qual é a avaliação, a intervenção recebida, ou se não houve intervenção, se estava no grupo controle. É claro que isso aqui, por exemplo, para aparelhos que não dependem tanto do avaliador, não é tão importante. Então, por exemplo, eu fazia uma análise da bioimpedância, eu saber se o indivíduo está no grupo controle ou intervenção não muda muito, porque eu não tenho como modificar o resultado, né? Mas já se eu estou fazendo uma avaliação, por exemplo, da cintura, né, da circunferência da cintura com uma fita métrica, talvez, né, eu tenha um viés de colocar um pouquinho mais ou um pouquinho menos milímetros ali para um dos dois lados. Que é a questão, exatamente a questão 4.4, né? O conhecimento, né, pode influenciar na avaliação do desfecho, o conhecimento da intervenção recebida pode influenciar na avaliação do desfecho. E se sim, na 4.4, a gente vê se o conhecimento provavelmente influenciou na avaliação do desfecho. É a mesma questão anterior, né? Vamos lá para o nosso algoritmo. Então, se o método for inapropriado, a gente já marca como alto risco. Direto. Né? Se o método for diferente entre os grupos, já é alto risco. Se não for, né, se nem for inapropriado, a gente segue no algoritmo. Então, os avaliadores sabiam da intervenção recebida, se não, já pode marcar como baixo risco. Caso positivo, será que pode ter influenciado? Se não, baixo risco. Se sim, é provável que tenha influenciado? Se não, baixo risco. E se sim, alto risco. Agora, vamos para o risco de viés por seleção do resultado relatado. Né, o reporte seletivo anteriormente, na ferramenta anterior. Então, os resultados foram analisados de acordo com o protocolo e antes dos dados não mascarados estarem disponíveis, e o resultado numérico foi selecionado, pensado de múltiplas medidas. Então, aqui o exemplo que eles dão por exemplo, o desfecho foi medido 3 vezes na semana, mas só foi apresentado uma dessas medidas. É um sinal de que talvez aquelas tenha sido a mais favorável à hipótese que estava sendo testada, né? E se pode ter sido selecionado de múltiplas análises elegíveis.
Então, tinha lá vários modelos previstos para fazer as medidas, né? E só apresentaram um modelo, né? Só um modelo de ajuste ou só as análises cruas. Então, também pode causar um risco de viés. Então, nas duas questões, respondeu não para as duas, a gente analisa se foi analisado de acordo com o plano pré-especificado, se sim, baixo risco. Se um deles respondeu que não há informação, mas nenhum respondeu que, que sim para essas duas questões, algumas preocupações. E se qualquer uma dessas duas perguntas for respondida com sim, é alto risco. Aí, para análise do risco de viés geral do estudo, em todos os domínios, se em todos os domínios o risco for baixo, a gente marca como baixo risco. Se pelo menos um domínio acusar algum risco, mas nenhum acusar alto risco, a gente coloca como algum risco. Se muitos domínios apontarem algum risco, a gente coloca alto risco, e se pelo menos um domínio apontar alto risco, no geral é alto risco. Como eu falei, isso aqui também tem no Excel, tem o algoritmo, eu fiz um vídeo separado, eu vou tentar juntar eles numa edição, senão eu mando os dois vídeos para vocês, tá? Aqui, eles apresentam um template do Word, ou seja, a gente pode baixar esse template e para cada estudo fazer a análise no Word, mas para uma revisão sistemática eu acho mais interessante fazer no Excel. Essa aqui é onde a gente coloca os dados do estudo no Excel. Uma coisa que é importante lembrar é aqui onde tem o ID da avaliação, para cada estudo que eu colocar, eu coloco um ID. E tem o ID do estudo também. Aqui eu coloco o nome que eu estou colocando, por exemplo, Moonstock 2021. Machello 2020, né? Conforme a citação do estudo pelo primeiro autor e ano. Eu posso colocar qual é o grupo experimental, por exemplo, atividade física ou exercício, qual é o comparador, que pode ser simplesmente controle, ou por exemplo, no caso do exercício, tem alguns ensaios clínicos que colocam um conselho para atividade física, o tipo do desfecho, o resultado numérico. Aqui a gente diz qual é se a gente quer fazer por intent to treat, né? Ou seja, se a gente quer analisar o resultado pela, né, pela pelo efeito de ser designado para intervenção, ou se a gente quer analisar por protocolo, né? E aqui vamos ter as perguntas, que aqui não estão aparecendo, porque isso aqui era do LibreOffice, então ele não conseguiu ler direito essa ferramenta do Excel, mas tudo bem. Aqui apresenta o algoritmo, quando eu clico aqui, ele apresenta o julgamento automático, e aqui o julgamento do avaliador, que pode ser igual ou não o julgamento do algoritmo. É claro aqui, né, pessoal, que se o algoritmo me dizer que é alto risco, eu não posso colocar que é baixo risco, né? Eu posso até dizer que, na minha avaliação, some concerns, né? Mas não passar do alto risco para o baixo risco ou vice-versa. Para vocês agora que a ferramenta com macros do Excel para análise do ROB2. Então, esta a planilha do Excel, que tem os macros. Aqui tem um manual, se vocês quiserem dar uma olhadinha, eu aconselho. A gente sempre verifica se está nesta aba aqui, intro, que vai ter
essas opções aqui em cima. A gente começa aqui no formulário. Então, eu já coloquei 2 estudos para que a gente possa ter mais estudos, né, para comparar ali depois. O que é interessante? Sempre que colocar um estudo novo, a gente coloca um novo ID aqui em cima. Então, eu vou colocar ali número 3, e ele zera tudo. Eu vou colocar aqui quem está fazendo sou eu. O ID do estudo pode ser aquele que o nome do primeiro autor, né, e o ano do estudo que a gente está analisando. Aqui a gente pode colocar o que é o grupo experimental e o que é o grupo controle. Aqui a gente escolhe se a gente está analisando por intenção de tratar ou por protocolo. Eu vou manter aqui por protocolo. Nesta linha aqui a gente coloca que tipo de estudo é. Então, no caso, eu vou colocar lá em cima o artigo. Então, vamos aos domínios e perguntas do risco de viés. Então, na primeira pergunta aqui, se a sequência de alocação foi randômica. Vamos responder sim. Se a sequência de alocação foi mascarada, né, entre os participantes e durante a intervenção. Vamos responder sim também. E aqui a terceira pergunta, se as diferenças na linha de base entre os grupos sugerem algum problema no processo de randomização. Essa eu vou responder como não. Então, a gente vê aqui, né, que as 2 primeiras perguntas, se a gente respondesse não, causaria viés. Na terceira, é o sim que causa viés. O algoritmo que eu apresentei anteriormente, aqui, ó, a gente pode ver, ele nos deu, com as nossas informações, um resultado de baixo risco de viés. E aqui seria o julgamento, né, de quem está fazendo. Vamos manter esse baixo risco. A gente também pode aqui, ó, dizer para que lado, né, o risco de viés aconteceria. A gente poderia colocar a favor do experimental, a favor do comparador, tendência para o nulo e imprevisível. E não se aplica. Como o risco de viés foi baixo, eu vou colocar não se aplica. Aqui para o domínio 2, né? Primeiro pergunta se os participantes sabiam, né, em que grupo eles estavam durante a pesquisa. Vamos responder que sim. A gente responde que sim, a gente tem que responder essas perguntas aqui de baixo. A segunda pergunta é se os cuidadores e as pessoas que estavam fazendo a intervenção sabiam, né, em que grupo estava assignado. Coloquei sim também. Que pergunta se os desvios na intervenção podem ter sido causados pelo contexto da pesquisa. Vamos dizer sim também. Se os desvios podem ter afetado o desfecho. Sim. Se os desvios da intervenção foram balanceados entre os grupos. Vou colocar aqui não. Então, aqui eu estou colocando como se fosse bem ruim essa parte da pesquisa, né? Se a análise foi apropriada para estimar, né, o efeito na intervenção. Não. E se tem o potencial para substancial impacto no resultado
devido à falha na análise dos participantes do grupo em que eles estavam randomizados. Coloquei não também. O algoritmo que provavelmente vai dar como alto, e eu mantenho. E aqui, daí, eu vou colocar como se fosse favorável ao experimental. Vamos aqui para o terceiro domínio. Agora, na primeira pergunta do terceiro domínio, se se os dados do desfecho estavam avaliados para todos ou praticamente todos os participantes. Provavelmente sim. Como vocês viram aqui, já apaga as três perguntas posteriores que seriam dependentes da gente dizer não. Aqui provavelmente vai dar um resultado baixo, mas vamos trocar aqui então, só para a gente ter uma noção. Que não estava, que os dados de desfecho não estavam disponíveis para todos os participantes, tá? Então, na pergunta 3.2, tá? Se tem evidência de que o resultado não foi enviesado devido a, a perda nos desfechos. Vou colocar aqui não. Se a perda, né, depende do valor verdadeiro. Sim. Se é provável que a perda depende do valor verdadeiro. Eu vou manter que não. A gente clica de novo aqui para ver se mudou. Mudou para alguma preocupação. Coloco ali. De novo a favor do experimental. Vamos para o domínio 4. Ele pergunta agora se o método de medida do desfecho é inapropriado. Vamos colocar que não é inapropriado. Se a medida do desfecho pode ter sido diferente entre os grupos. Vamos colocar que não também. Se os avaliadores do desfecho, né, sabiam da intervenção recebida pelos participantes, eu vou colocar aqui não. Dessas duas perguntas não vão precisar ser respondidas. Se eu tivesse respondido que sim aqui, eu ia ter que decidir, ó, se o fato dos avaliadores saberem, né, pode ter influenciado no conhecimento da intervenção recebida. Eu vou colocar aqui sim. E daí aqui a gente responde se é provável que o conhecimento tenha influenciado, né? Eu vou colocar assim também. Vamos ver que o algoritmo vai nos dar. Alto risco de viés, que a gente manteria. E coloca aqui a favor do experimental. Isso tem que ser julgado de acordo com cada estudo, né? Estou colocando aqui exatamente para a gente ter uma ideia do que seria. E o último domínio. Se os dados foram produzidos e analisados de acordo com o que estava pré-estabelecido, né, e se foi finalizado antes de ser desmascarado, né? A gente responde que sim. Então, aqui se o resultado pode ter sido avaliado antes, acessado antes, né? E selecionado com base no resultado. Por múltiplas mensurações, vou colocar aqui não, ou por múltiplas análises legíveis de dados. Vamos colocar aqui não também. O algoritmo vai nos dar um risco baixo, que a gente mantém. A gente vai aqui agora para o viés geral. Aqui ele faz uma síntese, né, do que teve até agora. Tem um algoritmo também para o viés geral. Deu alto, a gente mantém aqui. Vamos dizer que a gente decidiu que era a favor do experimental.
Quando a gente clicar em salvar aqui, os dados deste estudo vão aqui para essa aba resultados. A gente volta lá para o intro e pede para ele fazer o sumário dos resultados, as figuras. Então, sumário dos resultados aqui nos dias, qual percentual de baixo risco, de alguma preocupação e de alto risco para cada domínio e para o geral. Aqui uma figura clássica das revisões Cochrane. A gente vai aqui para a figura Intent to Treat, tá, os 3 artigos que eu teria analisado, né, com a avaliação feita até então. Voltando lá, a gente pode clicar também aqui na geração de uma página para a impressão, que vai dar um resumo, né, de cada um dos artigos que a gente colocou. E também, caso tenha mais de um avaliador para cada artigo, aqui teria uma comparação entre os dois. Então, dúvidas a gente pode ir tirando depois.